Bom, boa noite para todo mundo. Obrigada pela audiência, né, na quinta antes de feriado. Eu quero agradecer muito ao Dr. Tomás por ter aceito o nosso convite, por engrandecer a nossa quinta-feira à noite, compartilhando todo o conhecimento, compartilhando suas pérolas com a gente. Dr. Tomás é um dos ícones do estrabismo nacional. Ele foi fellow do Dr. Jean Paulsky, que é um dos papas do estrabismo mundial. Eu tive a honra de aprender muito com ele durante o meu fellowship na Unifesp em 2013. E hoje ele vai conversar com a gente sobre um tema que causa muita dor de cabeça em muitos cirurgiões do segmento anterior, que são as alterações na motilidade ocular que podem ser, né, descompensadas após uma refrativa ou uma facorrefrativa. Então, doutor Tomás, mais uma vez, muito obrigada e a palavra é toda do senhor. Obrigado pela apresentação, Daiane. Também tenho que dizer que você foi uma das melhores fellows, já fez sua tese de doutorado e vai seguir sua carreira brilhante, tenho certeza, ainda mais estando aí nesse centro de altíssima qualidade, como é Curitiba, e nesse hospital que você está, no Hospital de Olhos. Bom, tá se ouvindo bem? Estamos ouvindo, uhum. Tá bom. Bom, o tema que nós vamos falar hoje é sobre cirurgia refrativa e estrabismo. Tem uma coisa a ver com outra, né? Pode perguntar alguns, pelo menos antigamente era essa a pergunta. Mas nós vamos mostrar aqui algumas coisas que... Primeiro, que a estatística mostra, em vários trabalhos levantados, que pode ocorrer diplopia em 0,12% dos pacientes operados de cirurgia refrativa. Esse número é baixo? É baixíssimo. Mas a quantidade de pacientes operados é enorme. Apesar de ter diminuído, ela ainda é muito grande. Então, se você fizer a conta, sempre vai aparecer algum paciente com algum tipo de problema depois de uma cirurgia refrativa, e é isso que nós vamos procurar mostrar hoje, como evitar esse tipo de problemas. Bom, eu vou começar com alguns exemplos para a coisa ficar mais didática. Essa é uma adolescente, como vocês veem pelos traços e pela cor do cabelo, ela é uma adolescente com baixíssima miopia e que, de repente, começou a ficar estrábica. Fez um estrabismo de aproximadamente umas 30 dioptrias com diplopia. Por que isso acontece? Pois é, estrabismo essencial é uma coisa difícil de você imaginar com o que acontece. Tá? Tem muita gente comentando que esse é o tipo de estrabismo que aparece no usuário de electronic device, né, de dispositivo eletrônico, principalmente durante muito tempo e olhando muito perto. Então, essa é uma das pacientes, ou seja, o estrabismo acontece, relacionado ou não à refração. Essa é uma outra paciente, um exemplo, me permitiu usar essa foto. É uma paciente que, colega nossa, médica, ginecologista, em que o olho esquerdo teve um problema sério na mácula, ela teve um melanoma de mácula. Felizmente foi tratada, muito bem tratada, não perdeu seu olho, mas perdeu a visão central. O que aconteceu com o olho? Acabou desviando para exotropia, e a gente aqui está ela durante a cirurgia com os ajustes aí para a gente fazer. Ou seja, piorou a visão, o olho desviou. Esse é um outro paciente, esse já é um paciente mais ligado ao tema de hoje. Esse paciente foi operado de hipermetropia, reoperado, aliás, e infelizmente a coisa não correu muito bom. O olho esquerdo dele teve um ceratocone induzido, né? Uma descompensação da córnea, o olho direito, e ele acabou passando a fixação para o olho esquerdo e acabou ficando estrábico. No histórico, ele já teve hipermetropia, já foi estrábico acomodativo, já foi operado de estrabismo e foi operado agora de refrativa. Isso aconteceu e isso era previsto que acontecesse. Um paciente que não tem fusão nenhuma, já teve várias cirurgias de estrabismo, hipermétrico, vai operar de estrabismo, vai operar de refrativa, é esperado essa complicação. Esse é um outro paciente, não foi operado de refrativa, mas ele está aqui por quê? Esse rapaz, ele tinha uma miopia de -5 aproximadamente, -5 a -6 em ambos os olhos, um paciente jovem com menos de 30 anos, em que, no exame pré-operatório dele, foi detectado o quê? Alguns rasgos na retina, né? E esse olho esquerdo dele, ele não foi operado de refrativa, mas o olho esquerdo dele acabou descolando, ele fez 3, 4 cirurgias. Esse olho não está fitísico, mas está provavelmente caminhando para tal.
e ele acabou desviando o olho porque perdeu a visão do olho. Ou seja, o que mantém o olho alinhado é, com certeza, a visão. Tá? E esse caso está aqui bem didático para mostrar que não basta só operar, você tem que examinar o seu paciente com de todas as maneiras que seja possível. Esse é um outro paciente, mais um exemplo. Esse é um paciente jovem, em torno de seus 19, 20 anos, que ficou estrábico. Vamos ver a história dele? O que aconteceu com ele? Então, esse rapaz tem 19 anos, ele aparentemente sem estrabismo, assim ele chegou no consultório do doutor. Em julho de 18, ele fez a refrativa, há 1 ano e meio aproximadamente. Aí já começa um problema. Ele tinha uma anisometropia, que já é um pouco esquisito para a cirurgia refrativa, nós vamos começar a comentar mais para frente. Fez sua refrativa, o que aconteceu? Deu um raise no olho direito. Não ficou muito bom, e esse olho acabou ficando com um pouco de astigmatismo, e ele acabou fazendo um estrabismo de 20 para longe, 16 para perto, dioptrias, e a pretensão dele, ele estava operando porque ele queria ser piloto aeronáutico. No entanto, ele ficou estrábico e a coisa, quer dizer, complicou mais ainda, né? E é o sonho dele e ele pretende ser. E aí, o que faltou na história desse paciente? O que faltou investigar? Ele tem história de estrabismo na infância. Então, a história de estrabismo prévia já faz aumentar a possibilidade de você ter alguma complicação depois de uma cirurgia de refrativa. Por quê? O link exato nós não sabemos por que uma coisa causa a outra, mas vamos citar vários motivos aqui para vocês tentarem entender. Mexeu na refração, pode mexer no desvio, se a capacidade fusional não for ótima. Esse é um paciente, é um exemplo, é um paciente clássico. Quem já viu minhas aulas já viu esse paciente várias vezes. Esse paciente já foi paciente de vários oftalmologistas em São Paulo, na Austrália, tudo por onde ele passou. Ele tem uma história de estrabismo acomodativo na infância, chegou a usar bifocal e foi operado de cirurgia refrativa logo no começo do uso do excimer laser. Ele tinha uma hipermetropia em torno de 2. Ele fez a cirurgia, não ficou muito boa inicialmente. Ele refez um olho, a visão ficou em torno de 20/20, 20/25, 20/25 forçando um pouco, porém ele passou a ter diplopia. E uma diplopia que não curava com nada. Esse paciente foi operado de estrabismo 6 vezes. Uma por mim, pelo Dr. Carlos Souza Dias, pelo Mauro Goldschmidt, mas, infelizmente, em todas as posições que o olho dele vai, ele acaba não compensando sua diplopia. Então, isso está citado nos trabalhos, né? Aqui tem uma referência para quem quiser depois dar uma olhada. E esse é o nosso paciente, já tem aí uns 10 anos de pós-operatório, e ele ainda continua com a diplopia, mas se acostumou a ela, não é que sumiu completamente. Ele está vivendo razoavelmente. Então, óptica refrativa. Ela pode ser usada para curar estrabismo. Não é só, essa aula não é só de tragédia, não. Nós podemos, sim, usar a correção da refração para melhorar estrabismo. Mas ela também pode descompensar estrabismo. Estrabismo que estivesse previamente compensado ou causar problema de visão binocular. Por que isso acontece? O Jampolsky uma declaração, um statement dele, né, que qualquer alteração sensorial pode causar estrabismo. E qualquer desequilíbrio motor pode causar alteração sensorial. Então, não dá para falar num sem falar no outro. Se você mexer na parte motora, você altera sensorial, e se você mexer no sensorial, você pode causar estrabismo. Do que depende o equilíbrio da posição dos olhos? O alinhamento ocular depende de 3 fatores. O fator tônico, que é um fator neuromuscular, a fusão, que é então, vamos ver alguns exemplos.
nós temos aqui um estrabismo congênito. Como a gente vê, é um estrabismo de ângulo grande, né? Típico da criança que tem estrabismo antes de 1 ano de idade e que está aqui com o seu estrabismo. O que cura esse estrabismo? Anestesia. Anestesiou, o olho foi para o lugar. Por quê? Porque tem um desequilíbrio tônico nesse olho. Quer dizer, ele recebe mais influxo de convergência do que de divergência e o olho acaba desviando. Então, como eu sempre digo, quem cura estrabismo não sou eu, é o meu anestesista. Então, aqui nesse caso, agora sem brincadeira, o defeito é central, quer dizer, o erro parte da coordenação do movimento enviando estímulos desiguais para convergência e divergência. Nos casos de paralisia cerebral, como essas crianças têm mais alteração, numa população normal, nós temos 2 a 3% de pacientes estrábicos. Normal que eu falo, crianças sem comprometimento neurológico algum, a incidência de estrabismo é de 2 a 3%. Na população de pacientes com problemas neurológicos, aqui está um exemplo de paciente com paralisia cerebral, esse estrabismo chega a atingir 80% dos pacientes. Ou seja, quando alguma coisa está errada no comando, o olho vai acabar desviando. Já nos casos de Graves, como vocês veem esse paciente, um exemplo bem evidente do que acontece no Graves, onde os músculos acabam tomando um tamanho e uma dimensão enorme, né? Então, esse primeiro paciente do estrabismo, anestesiou, o olho foi para o lugar. Esse paciente aqui do Graves, se você anestesiar, vai ficar na mesma. Por quê? Porque o defeito é periférico, o defeito é no músculo. É um estrabismo mecânico. Nada mais previsível para a cirurgia do que um estrabismo mecânico. Você pode anestesiar, se o olho tiver um desvio enorme, ele vai continuar com o mesmo desvio e você vai conseguir, na própria cirurgia, com geral ou não, acabar acertando o olho. Ou seja, é mais previsível operar um estrabismo com alteração na musculatura, tipo Graves, do que um estrabismo congênito. Daiane? Tudo bem, vamos continuar. Eu só não sei o tempo, estou preocupado com o tempo. Não tem problema, não? Posso continuar falando? Pode continuar. Tá bom. Então, nós vimos que o alinhamento depende de tônus. De que mais depende o alinhamento? Da fusão, não é? O que é a fusão? É a capacidade que o organismo tem de compensar desvios. Para você ter uma boa fusão, o que é necessário? Que você tenha boa acuidade visual em ambos os olhos, que você tenha visão periférica boa, que você tenha boa capacidade fusional. Essa capacidade fusional mantém o desvio tônico sob controle. Isso chama aforia. É importante também que você tenha uma experiência prévia de binocularidade, ou seja, se você desviou tardiamente, qualquer correção do seu estrabismo, cirúrgico ou não, vai fazer você voltar a ter visão binocular. Se você desviou muito cedo na infância, não adianta operar o olho com a finalidade de melhorar a capacidade fusional. Então, voltando, esse aqui é um vídeo, né? Esse aqui é um exemplo, um excelente vídeo que mostra muito bem a capacidade que esse paciente tem. Olha, ele tem uma aforia aproximadamente dos 25, 30, né? Você vê que a aforia dele é grande. Porém, você tira o oclusor, rapidamente o olho volta para o lugar. Esse paciente não tem nem exotropia intermitente, ele nunca está desviado. Tá? Ele é uma exoforia muito bem compensada. E a refração? Como é que a refração interfere no desvio? Vamos ver? Essa é uma paciente, na época da foto dos seus 20 e poucos anos, o estrabismo acomodativo desde criança. Refração em torno de mais 4, mais 4,5, em que você coloca o óculos, o olho vai para o lugar. Né? Quando o olho vai exatamente para o lugar, na realidade o estrabismo é secundário, que você tem uma hipermetropia. Agora, quer ver que é interessante? O que acontece se eu puser a lente no olho desviado? Lente igual do óculos? Nada. Por quê? Porque esse olho está suprimindo a imagem. Então, nós temos que prestar particular atenção na refração do olho dominante, do olho que está enxergando, tá vendo? Corrigiu a refração dela no olho direito, o esquerdo vai para o lugar, tá certo? Vou fazer uma pequena conta aqui. Se ela tem um desvio de 30, aproximadamente, a lente que eu pus aqui é mais 5, o desvio vai para 0, qual é a CA sobre A dela? A CA sobre A dela é a diferença de 30
menos 0, que dá 30, dividido pela lente, que é 5, é uma CA sobre A de 6. Essa é a CA sobre A da fórmula acomodativa. Então, o que é CA sobre A? É a relação que existe entre acomodação e convergência. É a forma como a acomodação modifica o desvio. Então, naquela moça tinha uma CA sobre A normal. Esse é um paciente também jovem, praticamente da mesma idade, com a mesma refração. Coloco a lente, o que acontece? Praticamente nada. CA sobre A muito baixa. E essa moça aqui? Você vê que o desvio diminui, mas não chega no lugar. Então, todas as refrações parecidas, ou seja, a primeira numa CA sobre A, vamos dizer, de 6, a segunda próxima de 0, e a terceira uma CA sobre A, vamos dizer, de metade da primeira. Bom, então nós vimos que refração e desvio são dependentes um do outro. A mudança heterogênica de refração pode causar desvio. Que mudança heterogênica é essa? É a que o cirurgião de refrativa vai fazer. O olho com baixa visão, ou seja, um olho que tem um borramento periférico, pode desviar em qualquer idade. Aqui, por exemplo, uma paciente que até o seu acidente automobilístico com uma lesão na córnea, que abaixou muito a visão do seu olho esquerdo, não tinha desvio nenhum. O que acontece quando a visão fica muito borrada dentro do olho com qualquer motivo, um raise corneano, um cristalino que não está no lugar, o olho acaba desviando. E, geralmente, ele vai para XT, não é a regra, mas é a maioria. Essa é uma outra paciente que eu fotografei um dia lá no ambulatório, no nosso centro cirúrgico, estava aguardando uma cirurgia de catarata. Esse olho esquerdo tem uma catarata de longa duração. Essa paciente, apesar da idade, nunca foi estrábica, uma catarata que borra a visão dentro do olho pode levar o olho a se desviar. Isso é chamado de divergência tônica. Bom, o que a cirurgia refrativa altera? A refração, que é o objetivo dela. A qualidade de visão também é alterada. É diferente você enxergar através de uma lente de óculos, através de uma lente de contato e através de uma córnea operada. A curvatura muda. E a periferia também. Você opera a córnea, você opera a parte central, não opera toda a córnea. A qualidade de fusão muda, nós vamos ver em alguns trabalhos que mostram que muda. A acomodação muda, isso é ótica, né? Dependendo da distância em que está a lente, pode mudar. E a convergência muda? Muda, depende do grau também. Então, modificar a refração pode causar alteração na quantidade de acomodação, no tamanho da imagem, na imagem periférica e na visão binocular. Se o indivíduo tem uma fusão boa, pequenas diferenças ele vai compensar. Se a fusão dele é instável, quem que tem fusão instável? Quem tem estrabismo, quem operou estrabismo, quem ficou estrábico durante um tempo, quem tem uma anisometropia também tem a fusão pior. Esses pacientes podem perder a fusão e apresentar um desvio. Isso aqui é um caso anedótico, né, de consultório. Esse rapaz foi meu cliente na infância. Ele teve um estrabismo, era hipermétrope, em torno de 3 ou 4, mas mesmo assim não compensava totalmente o estrabismo. Foi operado seu estrabismo com recuo dos 2 mediais na infância. Passados uns anos, ele apareceu no consultório com a seguinte história: a visão estava piorando e ele estava apresentando um desvio agora divergente. Qual o motivo desse desvio dele? Por incrível que pareça, um paciente que teve estrabismo acomodativo, refração e tudo, desenvolveu um ceratocone. E esse ceratocone abaixou a visão e o olho acabou desviando. Tá? O tratamento, no caso dele, não foi... obviamente, o tratamento foi um transplante de córnea, porque era um ceratocone avançado, melhorou a qualidade de visão. Em seguida, nós fizemos um botox e o olho voltou perfeitamente para o lugar, apenas com injeção no reto lateral. Bom, esse é um trabalho brasileiro que eu cito sempre, porque foi publicado já há quase 20 anos, mas é um trabalho muito importante mostrando que a cirurgia refrativa pode levar a mudanças na acuidade estereoscópica e no sistema oculomotor, que pode ser responsáveis por insatisfação do paciente. Nesses 110 pacientes estudados, nenhum perdeu uma linha de acuidade visual, mas eles tiveram alterações na parte binocular. Eu disse, nenhum perdeu nenhuma linha de acuidade visual. Então, isso é o que nós já comentamos.
E nesse trabalho, na época, não se fazia refrativa no mesmo dia, era uma discussão grande se fazia os 2 olhos no mesmo dia ou fazia com diferença de alguns dias. Os pacientes que tiveram diferença de dias para ser operados foram os que tiveram mais alteração na avaliação sensorial. E pode haver mudança forçada de fixação, nós vamos ver uns exemplos mais para frente que vai explicar bem isso. Por que acontece descompensar após cirurgia refrativa? Ou por problemas técnicos da própria cirurgia, né? Acabou a força, o laser parou, aquela história que a gente já sabe. Ou o paciente fez uso prévio de prismas, ou ele tinha uma anisea, ou foi indicado monovisão para ele, e aí nós vamos ver que isso pode ser fator de descompensação, ou ele teve o controle de sua acomodação alterado. Então, baseado nisso, e nos trabalhos de Leonard Coe e do Burton Kushner, principalmente, o que dá para saber hoje em dia é que dá para estratificar o risco de um paciente ter complicações depois de cirurgia refrativa em 3 níveis. O primeiro nível é o paciente sem risco, né, ou risco próximo de 0. O segundo nível é o paciente com risco moderado. E o terceiro grupo são os pacientes com alto risco, que nós vamos detalhar mais à frente. Então, essa é uma revisão recente de 2018, né, que nós vamos ver aqui, ele viu 1.273 trabalhos sobre isso, e a conclusão que se chega, vamos resumir aqui, é o seguinte: a redução na divergência fusional é o acontecimento mais frequentemente relatado, a alteração mais frequentemente relatada. A anisometropia é um importante fator de risco para queixa de visão binocular pós-operatório, e a maioria das diplopias relacionadas a maioria das queixas visuais relacionadas à diplopia, independente da cirurgia, foram, de fato, não diagnosticadas pré-operatoriamente, ou seja, se o paciente tivesse sido alertado ou o médico soubesse, ele poderia ter evitado algumas complicações. Então, como é que se faz a triagem desses pacientes? Primeiro, pela história. Se esse paciente já teve história de estrabismo, se ele teve história de diplopia, se ele já usou prisma nos óculos, nós vamos mostrar mais para frente que tem um prisma no óculos, se ele já usou lente multifocal, se ele já fez algum tipo de exercício ortótico, se ele já usou oclusão, tudo isso leva a crer que esse paciente já teve ou ainda tem alguma alteração da sua visão binocular, da sua fusão. Então, tem que checar os óculos, principalmente nos óculos fortes, você tem que marcar bem o centro da lente, que nós vamos explicar melhor por quê. E um cover test é o mínimo que se faz para esse paciente, para distância e para perto, com o paciente usando a correção que vai ser corrigida, com o óculos atual dele ou com o óculos que cuja correção vai ser feita. E a refração, óbvio, né, isso nem precisa falar, que a refração diante de uma cirurgia refrativa, ela pode ser dinâmica ou manifesta, e a refração cicloplegiada, né? Para a míope é sempre a mesma coisa, para a hipermétrope já é um pouco discutido qual é o alvo, né? Se vai operar total, se vai operar um pouco menos, isso depende muito do cirurgião. Então, amplitude de divergência, quais são os testes adicionais? O paciente é míope, passou nesse teste aqui, não tem história de nada, tá bom de exame. Cover test, pronto. O paciente tem alguma história, aí você vai ter que saber qual é a amplitude de divergência e convergência dele, né? Saber se ele tem uma boa capacidade de compensar desvios. Como é que é feita essa medida? Essa medida você pede para o ortopedista fazer, ou simplesmente com uma régua de prisma, você passando ela, você vai ver que você está modificando a imagem dentro do olho e chega num determinado número de prisma que ele vai ver duplo. Isso é a amplitude de fusão dele, tá certo? Quando é base temporal, a amplitude é de convergência, e quando é base nasal, é de divergência. Aqui você mede longe, perto, longe, perto. Aqui, por exemplo, o prisma está ao contrário. A amplitude de divergência é sempre menor que a de convergência. É muito fácil de fazer isso. Não toma mais que 30 segundos. Teste para monovisão com óculos ou com lente de contato. Eu não sou contra a monovisão. Eu uso monovisão. Eu tenho um olho bom para longe e outro bom para perto.
Sou pseudofásico e, assim, me sinto muito feliz. Agora, se o paciente já tem no histórico alguma coisa, ou se ele tem alguma alteração funcional, é um paciente que pode complicar se você fizer monovisão. E tem paciente também, isso vem do tempo da lente de contato, que não se adapta à monovisão. Então, a monovisão deve ser testada antes, pelo menos para o paciente ter uma noção do que ele vai sentir no pós-operatório. De preferência, testar com lente de contato. Se ele usa prisma, vamos tentar neutralizar os prismas, né? Mas também, se o paciente usar prisma, dificilmente ele vai ser candidato, mas tudo bem. E tem pacientes que o eixo do astigmatismo pode mudar, conforme ele fixa com um olho só, com os dois olhos. Então, esses pacientes que têm paralisia de oblíquo superior ou que tiveram DVD ou estrabismo congênito, é possível que o eixo de um astigmatismo grande sofra uma mudança significativa quando o paciente está sentado, deitado, fixando com um olho ou com outro olho. Quais são os pacientes que não têm risco? São os pacientes com miopia, são pacientes sem histórico de estrabismo, sem histórico de diplopia, óculos sem prisma, sem tropias ou euforia grandes ao cover, e óculos atuais igual a refração dinâmica e igual a refração ciclopegiada. Pronto, está aí o paciente ideal. Quais são os pacientes que têm risco moderado? Se o paciente já tem uma foria, que você no olhômetro já fala, opa, essa foria não é pequena, aí eu tenho que medir a amplitude fusional dele. Teoricamente, se o paciente tem uma exoforia de 8, digamos assim, ou 10, ele tem que ter uma amplitude de fusão pelo menos o dobro da foria para se sentir confortável. Então, foria de 10, amplitude fusional de convergência tem que ser de 20, para ele se sentir confortável e você também. Usuário de prisma é um dos problemas, monovisão planejada, hipermétropes, todos são hipermétropes, são problemas. Amplitude fusional, nós já falamos como é que mede. Usuário de prisma. Lembrar que o prisma, ele não precisa, nem todo paciente sabe que está usando o prisma. Às vezes, uma lente descentrada, e vocês veem aí embaixo, parece que o pontinho está mexendo, né? Mas não está, né? É o efeito prismático de qualquer lente. Então, num óculos forte, é importante saber se o centro da lente está coincidindo com o eixo visual, senão ele está prismado. O que é monovisão? Monovisão é quando você almeja deixar um olho sem correção e um e meio no outro olho. Quais são os problemas? Se o paciente tiver um olho ambríope, agora ele vai ter que ser dominante para algumas tarefas, o que é muito difícil. A anisometropia piora a fusão motora, isso é uma verdade. Fixation switch, que nós vamos explicar melhor, é causa de diplopia. E refração e curvaturas agora são diferentes. Por exemplo, o paciente tem -3 nos dois olhos, 47 anos. Aí você vai fazer a cirurgia refrativa dele. Vai deixar um olho com 0, o outro olho com -1,5. A curvatura dele inicial era 43, por exemplo. Você corrigiu 3 graus no olho, a curvatura dele vai abaixar para 40. Tá? No outro olho, você corrigiu 1,5. Então, a curvatura vai abaixar para 41,5. Então, ele vai ficar com um olho de 40, um olho de 41,5, coisa que ele nunca teve. Essa diferença de curvatura corneana pode ser responsável por sintomas. Ela segundo os livros, a aniseiconia, a anisometropia pior, a aniseiconia pior é aquela causada por diferença de curvatura corneana. Então, aqui está uma colega nossa que o uso de lente de contato fez ela desviar e acabou ficando com uma diplopia e precisou operar o estrabismo, a lente de contato para monovisão, digo eu. Tá? Usou monovisão num olho para perto, no outro para longe, mesmo sem histórico, acabou desviando. E não é raro isso no consultório, não. Esse é um paciente que foi publicado num site há pouco tempo agora, paciente da doutora Fernanda Krieger, em que o paciente acabou desviando o olho porque fez monovisão também com lente de contato. Desviaria se não fizesse monovisão? Não sei, mas a gente vê bastante isso. Isso é uma coisa que andou acontecendo, né? Foi até publicado. Era um paciente que tinha exotropia intermitente e com a cirurgia refrativa descompensou a intermitência. Ficaram com diplopia, com um desvio constante. E essa menina aqui, até com diplopia,
E esses são dois casos bem parecidos da mesma época. Isso aqui está mostrando que foi feita uma cirurgia nela e foi com resolução a contento do problema. Então, quais são os pacientes de risco moderado? Os hipermétropes são mais propensos. Por quê? O hipermétrope enxerga bem, né? Normalmente, se a hipermetropia não é alta, a acomodação dele faz ele enxergar bem de longe, de perto, enquanto ele é jovem. A hipermetropia não é o contrário da miopia. Pega um paciente de hipermetropia de 2 com 25 anos, ele tem 20/20. Pega um paciente com miopia de 2, 25 anos, ele não consegue dirigir. E os defeitos ópticos interagem com a acomodação mono e binocular quando o paciente é hipermétrope. E o alvo do laser é menos definido. Na minha opinião, se o paciente for operar hipermetropia e tem histórica de estrabismo ou tem estrabismo acomodativo, tem que corrigir o total. Se você deixar um pouco de hipermetropia, ele pode voltar a desviar. Essa é uma paciente também que teve história de estrabismo na infância, estrabismo acomodativo, operado, depois operou sua hipermetropia, isso faz que ela operou a hipermetropia há mais de 20 anos, ela acabou ficando com a visão um pouco mais baixa e o olho acabou desviando. Quais são os pacientes que têm alto risco de... Essa aula não é uma aula de terror, não, é só para chamar a atenção do que vocês podem evitar. Quais são os pacientes que têm risco maior? Astigmatismo em estrábico, principalmente com DVD ou paralisia do oblíquo superior, porque pode mudar o eixo. Anisometropia é importante. Tropia sem diplopia. Por quê? Porque o paciente que, quando fica trópico, não tem diplopia, ele tem uma supressão grande. Então, não é difícil ele acabar desviando o olho se qualquer coisa acontecer. E tem pacientes que têm risco de diplopia espontânea, cujo escotoma de supressão não é tão grande. 20% dos pacientes têm uma ciclorotação significativa quando eles estão sentados ou deitados para fazer o laser. Então, esses pacientes precisam ser bem avaliados, né? Os lasers os eximers mais modernos conseguem corrigir compensar essa ciclorotação, mas precisa estar atento para isso. Anisometropia. Uma dioptria de anisometropia adquirida pode interferir com a fusão motora. Vocês podem tentar fazer o seguinte: pega um teste de Titmus de estereopsia e vê se você chegou nos 40 segundos de arco. Aí põe uma lente num olho só, de mais meio, mais 1,5, e vocês vão ver que a sua estereopsia pode mudar. Ela pode piorar, apesar de você estar tendo J1, ou visão normal para perto com os dois olhos, mas de maneira diferente. Então, a anisometropia corneana é mais aniseicogênica que a anisometropia intraocular, esse que nós acabamos de falar. E um paciente que tenha anisometropia sem aniseicônia pré-operatória, o que é isso? É o paciente que tem uma diferença de refração. Por exemplo, a anisometropia miópica, ela geralmente não, falo geralmente, mas eu nunca vi outra, é sempre axial. Por ser axial, a correção com óculos acaba tornando as imagens do mesmo tamanho. Então, assim, o paciente com anisometropia miópica no óculos, ele tem imagem do mesmo tamanho. Quando você põe lente de contato ou já refrativo, vão se dificultar. Aqui está um exemplo, né? Um professor universitário de 50 e poucos anos, que na época fez sua cirurgia refrativa, -3 no olho, -9 no outro olho. E o cirurgião que fez, corrigiu os dois olhos. Primeiro problema, você vê que o óculos dele pré-operatório não era bifocal nem multifocal. Por quê? Porque ele via bem de perto. Ele tinha -3 e ele sempre viu sem óculos. E não falaram para ele que ele ia perder essa capacidade, a primeira causa de insatisfação. O paciente não foi avisado que ele já era presbítero e que ele não ia enxergar de perto. Segunda coisa que aconteceu foi que um olho ficou com uma imagem de tamanho diferente do outro. Por quê? Porque um olho corrigiu 3 dioptrias na córnea e o outro olho corrigiu 9. Então, esse é o aparelho, é o AcuSight, né, que dá para ver direitinho a diferença de tamanho de imagem quando o paciente está sem o óculos, como é que ele vê as duas imagens. Isso aqui não tem jeito de compensar com cirurgia ou nada. Ou você desfaz a cirurgia por uma lente de contato e um óculos para mudar o tamanho da imagem, ou simplesmente o paciente tenta se adaptar com essa situação. Aqui um caso recente, do ano passado,
em que essa paciente, uma senhora de 65 anos, tinha a seguinte refração, que vocês estão vendo aí na tela, um astigmatismo misto pequeno no olho direito e uma miopia altíssima no olho esquerdo. Ela foi operada, por incrível que pareça, dessa miopia do olho esquerdo. E foi zerada a miopia dela. Não foi LIO, não. Essa paciente foi operada na córnea. Foi feita um PRK, um LASIK, não lembro, mas essa foi a cirurgia que foi feita nela. Ela ficou com um desvio pequeno, mas não funde com príncipe. E foi operada só o olho esquerdo. A ceratometria pré dela era 43,5, 45, e hoje ela tem 43,5 no olho direito e 36,5 no olho esquerdo. Então, e ela acabou ficando com uma diplopia por aniseicônia. Difícil, né? Ou seja, esse é um caso que nunca deveria ter sido indicado uma correção na córnea para esse paciente. Bom, já estou passando do tempo bastante. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que é uma síndrome de monofixação, microtropia. Esse termo foi criado por Lang. Olha, essa é um paciente que tem uma... o que é uma monofixação, uma microtropia? O paciente tem o olho direito fixador e o olho esquerdo tem um microdesvio, muitas vezes nem detectável, mas que faz com que ele tenha um escotoma de supressão no olho esquerdo. Vamos ver esse vídeo, que ele é bem didático e bem importante. Quando eu ponho o prisma no olho direito, esse olho não tem escotoma, eu vou ver o movimento no outro olho. Eu tiro o prisma, o olho voltou. Pus o prisma, tiro o prisma, o olho voltou. Quando eu ponho o prisma no olho esquerdo, ele tem um escotoma, ele nem nota que o prisma entrou. Então, o outro olho não mexe. O que ela tem? Ela tem uma microtropia com o olho direito monofixador. Tá? Essa paciente também tinha isso, mas não sabia, nem tinha nada. O que aconteceu com ela? A refração dela era +2 com +2, um astigmatismo, e no olho esquerdo +4. Você vê que essa pequena ambliopia já te faz levantar a suspeita de que esse olho tem uma microtropia, né, como foi determinado depois. E ela fez LASIK há alguns anos em ambos os olhos, ficou com visão 1 no direito e 0,8 no esquerdo. Isso ficou maravilhoso. Depois de 3 anos, a visão do olho melhor abaixou, ou seja, a visão do olho esquerdo estabilizou, a do direito abaixou, e ela acabou ficando com uma visão melhor no olho que tinha o escotoma do que no outro olho. Aí ela passou a fixar com o olho esquerdo e passou a ter diplopia. Por quê? Porque o escotoma é do olho microtrópico, do olho que tem o microdesvio. O outro olho não sabe suprimir. Se você muda a fixação, você acaba tendo diplopia. A solução, melhorar a visão do olho direito. Foi feita, a diplopia sobe na hora. Basta você voltar a fixação para o olho direito. Então, resumo. Quais são os pacientes de alto risco? Astigmatismo estrábico, anisometropia, tropia sem diplopia e risco de diplopia espontânea. Mensagem para levar para casa. É importante saber o potencial de problemas de visão binocular em pacientes candidatos à cirurgia refrativa. Ponto. É muito fácil, pela história e por um cover test, vocês não precisam pedir teste ortótico nem avaliação de ninguém, se o seu paciente for míope ou astigmatismo miópico e não tiver histórico, não tiver nada, e no cover não tiver nada significativo, certo? Monovisão, hipermétrico, pacientes estrábicos apresentam maior risco de ter alguma complicação. Uma diferença entre monovisão causada pela cirurgia refrativa e monovisão pela lente de contato é que, na monovisão pela lente de contato, o sistema pode descansar de vez em quando. Basta tirar a lente que ele volta a ter a visão, a refração igual nos dois olhos. Quando você faz a refrativa, isso não muda mais. Então, por isso que às vezes descompensa. Uma avaliação cuidadosa é necessária para proteger os pacientes de desenvolver as complicações e o médico também, né? Sem negar a eles o benefício da cirurgia refrativa. Esses pacientes de grupo médio, que você tem hipermetropia, o paciente teve estrábico e ele quer operar, o que tem que ser dito para eles é pôr as cartas na mesa, né? Falar, olha, eu vou operar sua refração, eu sou um excelente cirurgião, meu laser é muito bom, vou deixar você 100 graus. Porém, é possível que seu olho descompense e fique estrábico. Se ficar estrábico, tem solução, mas é uma outra cirurgia, um outro tratamento depois. Topa? Aí, se o paciente achar que dá, tudo bem.
Então, agora vamos ver alguma coisinha rápida sobre cirurgia refrativa curativa. Peço desculpas que eu passei bastante da hora, mas espero que você esteja aproveitando. Estrabismo acomodativo refracional, o que é o refracional? É aquele que, quando você corrige a refração, você acabou com o problema, ou seja, ele é um hipermétrico, né? Então, esse estrabismo acomodativo ele é tratado com uso de refração em qualquer idade. Como é que você compensa essa hipermetropia? Com óculos, com lentes de contato ou com cirurgia refrativa. Esse é um exemplo, uma paciente adolescente, na época, que tinha um estrabismo acomodativo, você colocava o óculos e ela ficava com o olho no lugar. Ela foi submetida à cirurgia refrativa, modificada a córnea dela, e aqui está a paciente, depois de um tempo, como ela era antes e como ela é agora, depois de feita a sua cirurgia refrativa, sabendo todos os riscos, mas felizmente ficou muito boa e ela acabou ficando sem desvio. Esse é um outro paciente, que hoje já é colega nossa, era filha de uma pediatra amiga minha. Ela tinha um estrabismo acomodativo, na adolescência os óculos lente de contato, e quando chegou na idade adulta, quis operar sua refrativa e correu tudo bem, e o estrabismo dela está corrigido. Mais um caso de pré-operatório, essa é uma das pacientes que nós mostramos nos exemplos lá, ela sem óculos, ela estava assim, operou sua hipermetropia, já melhorou bastante o desvio. Vocês veem que no dia seguinte o olho já estava razoavelmente alinhado e ela continua bem até hoje. Essa é a nossa paciente, né? Aquela que nós já vimos no vídeo. E aqui está o pós-operatório dela depois de operada a refrativa, que também ficou com uma foria pequena, mas com o olho bem compensado. Então, a cirurgia refrativa ela pode ser realizada com sucesso em pacientes com esotropia acomodativa e até não acomodativa. O número de complicações é baixo, mas o segmento ainda é curto desses pacientes. E aqui aquele nosso paciente que nós falamos que teve um descolamento de retina e ficou com o olho torto, esses pacientes que têm o olho muito mastigado, como diz um amigo meu que opera a retina, a cirurgia sempre é muito... o pós-operatório de estrabismo nesses pacientes é sempre meio tormentoso, olho muito vermelho, demora para melhorar, a pressão pode subir pelo alto volume de corticoide que você tem que usar. E aqui ele foi tratado com injeção de botox no olho esquerdo, no reto lateral esquerdo, e bupivacaína no olho direito, e aqui está o olho dele razoavelmente alinhado, sem cirurgia, somente com injeções. Muito obrigado a vocês, desculpe ter passado o tempo.